Fala pessoal, antes de você pular esse vídeo, eu gostaria que você me desse 10 minutinhos do seu tempo, que hoje eu vou falar sobre a metodologia Buy and Hold, que é uma das filosofias dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett, que é a filosofia onde você compra e mantém as ações na sua carteira pensando no longo prazo, né? Pensando com aquela mentalidade de sócio. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que existem muitas pessoas que confundem Buy and Hold com Buy and Forget. Então, pessoal, não deixe de ficar até o final desse vídeo. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Ribeiro e hoje eu vou falar sobre o Buy and Hold, a metodologia que eu utilizo para investir nas minhas ações, tá? E traduzindo Buy and Hold, compra e mantém, né? Ou seja, a ideia de você comprar as ações não é com propósito especulativo, mas sim com a mentalidade de você comprar as ações e manter elas na sua carteira, tá? Com uma mentalidade de sócio. E se você é sócio dessa empresa, você não tem que ficar pensando em vender. Imagina que você monta um negócio, né? Você começa a empreender e monta lá a sua empresa. Se a tua empresa começa a dar certo, né? Começa a crescer, ter um crescimento ali no sentido das receitas, do lucro, o crescimento patrimonial, você vai querer vender só por causa disso? E as ações são nada mais nada menos que participação societária, né? Você é um pedacinho de uma determinada empresa. E se você é investidor iniciante, você deve estar se perguntando, então, se eu não vou vender as ações, comprar na baixa e vender na alta, como eu vou ganhar dinheiro com as ações? E pessoal, existe um vídeo aqui no meu canal onde eu falo das 5 formas de ganhar dinheiro com as ações. Claro que, dentre as formas de ganhar dinheiro com as ações, uma é você vender as ações na alta, fazer um swing trade ali. Tem gente que faz day trade e faz essa análise gráfica tentando ganhar só com a flutuação do mercado. Mas o Buy and Hold, você compra umas ações com bons fundamentos, empresas com um setor mais seguro, digamos assim, com uma perenidade maior do que outras. E essa análise fundamentalista te permite dizer se aquela ação ali ela tem um potencial de crescimento. Enfim, você faz uma análise qualitativa daquela ação. Tá? A ideia é, de fato, você virar sócio dessa ação. O problema, pessoal, é que as pessoas confundem quando se fala de comprar e manter e acha que você tem que manter essas ações para sempre. É óbvio que você não vai vender essas ações só por conta da flutuação do mercado. Você não vai vender só porque as ações estão caindo, ou você não vai vender só porque as ações se valorizaram bastante. Você vai vender parte daquela ação para você obter lucro sobre essa valorização. Porém, se aquelas ações não mantiverem aqueles fundamentos pelo qual você investiu, aí sim você pode se desfazer dessas ações, tá? E pessoal, uma das coisas que permite que algumas das pessoas, né, que aquele holder raiz, né, tem até o Pete Money que fala muito sobre o buy, que ele fala até sobre, eu não falei em buy and hold, eu falei buy and, que ele fala até um palavrão lá, que eu não vou repetir aqui, mas que provavelmente a estratégia dele seja um buy and forget. Ele simplesmente compra as ações e mantém mesmo. E por que ele faz isso? As ações elas possuem uma assimetria muito interessante. Quando você compra as ações, de acordo com as leis da sociedade anônima, o máximo que você consegue perder com essas ações é 100%. Ou seja, se você investe ali 100 mil reais em um determinado ativo, 10 reais, 500 reais em um determinado ativo, o máximo que você vai perder é 100% daquele valor investido. Porém, essas ações podem valorizar ao longo dos anos muitas vezes o valor investido. Você tem pouco a perder e muito a ganhar quando você investe em boas ações e principalmente utilizando o tempo a seu favor. Então, você pode vender sim, mesmo sendo buy and hold, se aquelas ações não fizerem mais sentido para você, não fizerem mais sentido na sua carteira. Você não vai ficar girando ativo na sua carteira. E isso aí é outra forma de estratégia, outra metodologia. E voltando ao exemplo, nosso grande investidor de todos os tempos aí, que é o Warren Buffett,
ele tem ações que ele mantém na carteira desde os anos 80 e ações até antes disso. Um exemplo é a Coca-Cola, que se eu não me engano ele comprou ali meados dos anos 80 e ele mantém até hoje a Coca-Cola na carteira. E a Coca-Cola, ela se valorizou bastante ao longo desses anos. E é uma empresa ali que também paga bons dividendos, tá? A forma de você ganhar dinheiro no buy and hold é você mantendo essas ações na sua carteira. Essas ações ao longo dos anos, ela se valoriza bastante. Se for boas ações, bons fundamentos e essas ações no futuro vão te pagar bons dividendos, tá? E voltando um pouco a falar da assimetria das ações, se você manter um portfólio ali com mais ou menos 10, 20 ações na sua carteira, no longo prazo, se for boas ações, é claro que algumas dessas ações vão te dar prejuízo ao longo do tempo. E num portfólio de 10, 20 ações, é bem possível que 3, 5 ações dessas se performe bem, justamente pela simetria que eu estou falando. Uma ação ela tem a possibilidade de valorizar várias vezes ao longo dos anos. E outro ponto que eu acho que é vantajoso em relação ao buy and hold, e eu escuto muitas pessoas falando ali que para você ser buy and hold, você precisa fazer uma análise muito detalhada das ações e etc. Mas na grande realidade não é isso. Uma vez que você mantém aquelas ações na sua carteira, você só precisa sim acompanhar alguns resultados, você precisa acompanhar alguns indicadores da ação, mas você tem um conhecimento sobre aquela ação ali, você tem a experiência de manter aquela ação na sua carteira e não, você não vai precisar perder tanto tempo como as pessoas perdem fazendo especulação no mercado. Porque eu sempre falo aqui nesse canal e eu vou voltar falando, o investimento, seja ações, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de ativo financeiro, ele não tem que ser tratado como algo que é milagroso e que vai te deixar rico. A melhor forma de você ganhar dinheiro e crescer o seu patrimônio é você trabalhando, se dedicando ao seu trabalho e se dedicando ao seu desenvolvimento pessoal e profissional para cada vez ganhar mais e dessa forma cada vez você fazer maiores aportes e aí sim utilizar o investimento como um catalisador para acelerar o processo de riqueza, tá? Então, pessoal, o buy and hold é uma estratégia que eu utilizo justamente porque com ela eu consigo, sim, de tempos em tempos, analisar as ações, tá? Mas eu consigo me dedicar ao meu trabalho. Eu mantenho as ações na minha carteira com o propósito de virar sócio, de ser sócio dessas ações, de boas ações. E essas ações me geram renda passivas através de dividendos e juros sobre capital próprio, além de bonificação, né? Que também é uma forma da empresa, em vez de distribuir lucro, ela distribui a participação da empresa se você for acionista daquela ação. Então, pessoal, buy and hold não é buy and forget. Buy and hold, sim, você, assim como Warren Buffett que vendeu as ações de companhias aéreas no ano de 2020 ali, na pandemia, se você tiver que vender e se for dentro da sua análise, se fizer sentido para você analisar, você pode vender as ações. Não significa que se você investe naquela ação, porque ela era uma excelente ação, que daqui a 10, 15, 20 anos, ela não possa mudar certos fundamentos que não sejam mais compatíveis com a sua ideia de investidor. Outra coisa que eu gosto de bastante é a minha estratégia de alocação. Saber fazer um asset allocation da sua carteira é importante. Quando uma ação comece a valorizar bastante e te deixa desconfortável em relação à sua porcentagem que você pretenderia ter na sua carteira com ela, e se você achar que aquilo não está sendo compatível com o crescimento intrínseco da empresa, por que não vender parte dessa ação? Isso também não é um problema. Eu já fiz isso também na minha carteira, porque ela estava incompatível com a valorização da minha carteira como um todo. Não tem problema, você não vai vender tudo, mas você pode fazer ali um ajuste daquela carteira quando fizer sentido. Eu já tive ação que valorizou. Eu já tive ação na minha carteira que ela valorizou tanto que ela chegou a ter 30% da minha carteira. E eu me sentia desconfortável porque
eu não achei que aquela ação fosse compatível com o valor intrínseco dela. Então, veio de parte daquela ação. Cuidado com esses rótulos, tá? Cuidado com uma coisa que as coisas não precisam ser engessadas, tá? Hoje eu sigo o buy and hold, amanhã eu posso não seguir o buy and hold. E aí, qual o problema? A gente tem que estar acompanhando sempre o mercado. As coisas são extremamente dinâmicas, tá? O que diria da Blockbuster se eles não tivessem sido mais resilientes e se eles não tivessem montado ali um concorrente com a Netflix ou comprado participação da Netflix, né? Montado um canal de streaming? Não teria acontecido com a Blockbuster o que aconteceu, que era uma das maiores empresas do mundo de locação de fita, né? Aquelas fitas cassete, e simplesmente a empresa sumiu. Então, pessoal, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ter, sim, claro, eu sempre vou defender você manter uma estratégia, mas as coisas não precisam ser engessadas, tá? O mundo é muito dinâmico, com a tecnologia está cada vez mais dinâmico, então a gente precisa sim seguir uma estratégia, porém a gente precisa abrir exceções em alguns pontos. Pelo menos é a forma que eu penso, tá? Então, sempre que você vê alguém batendo numa tecla, dizendo que é aquilo e acabou, tome cuidado. Tome cuidado, siga-se uma metodologia, mas também tenha os seus próprios métodos. Uma coisa que eu gosto de fazer também, na estratégia de alocação da minha carteira, é não fazer preço médio, tá? Não é fazer preço médio, mas é você, sim, fazer os aportes ali nas empresas que estão mais descontadas. Então, é algo que eu gosto de fazer. Então, para mim, apesar do buy and hold, preço importa, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se gostou, não deixe de dar um like, fazer a inscrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.